Olá pessoal, espero que estejam bem. Se assim eu não vou aparecer, pode ser que a qualquer momento a gente ouça aí um aviãozinho passando, mas tudo bem. O objetivo desse vídeo é colaborar com o aprendizado de vocês em relação à elaboração do TCC, desde a apresentação até a finalização. O primeiro vídeo deste canal, do meu canal, tem o título de TCC Sem Terror. Ali eu coloco algumas dicas de modo geral. E este vídeo agora eu vou pontuar e vou fazer uma espécie de 2 em 1, porque ao mesmo tempo que eu tinha a intenção, de fazer vídeos específicos, pode ser que eu faça, mas nesse primeiro momento eu tive a ideia de fazer o 2 em 1. Enquanto eu explico como monta o slide, eu já vou falando do desenvolvimento do trabalho. Até porque aqui tem os itens que compõem o corpo do trabalho e acaba facilitando para todos nós. Eu garanto que pelo menos um pouquinho vai esclarecer as suas dúvidas. E, por favor, conversem com seus orientadores, porque pode ser que surjam alguns aspectos diferentes. Varia de instituição para instituição, varia entre orientadores, enfim. Ok? Então, bora lá. Vocês percebam que há letras maiores, há letras menores, que chamamos de fontes. Então, a fonte básica, as fontes básicas que a gente utiliza, tamanho 12 e tamanho 14. Ok? No primeiro slide, você vai colocar o nome da sua instituição. Perceba aqui, tem o nome da instituição na qual você leciona, ou melhor, desculpe, na qual você estuda. Na sequência vem o seu nome, o título do seu trabalho e subtítulo, se houver, o nome do orientador ou da orientadora, e vocês percebam que entre parênteses aqui tem um MS, um DR e um ESP. São abreviaturas das palavras mestre, doutor e especialista. Então, se o seu orientador for mestre por formação, então você vai colocar professor abreviado, mestre abreviado, MS, orientador e o nome completo. Assim você fará com doutor, se ele tiver formação em doutorado, e fará com especialista se não houver o mestrado ou doutorado. E na sequência nós temos aí a localidade, que alguns orientadores, algumas instituições orientam para colocar o ano também. Por exemplo, São Paulo 2019. Ou não vão pedir para você colocar o ano. Você vai colocar somente a região local. Esse é o primeiro slide. São dicas, tá bom? São sugestões. Lembrando que a escolha do layout é sua. Quanto menos informações, melhor, porque fica menos carregado. Ele precisa estar bem claro, a linguagem bem clara, até pensando naquela pessoa que estará assistindo a sua apresentação distante de onde você estiver ministrando a sua palestra. No segundo slide, você pode colocar de uma maneira geral, perceba que está escrito, olha, estrutura do trabalho de conclusão de curso, o TCC, apresentação geral. Aqui você pode colocar isso, que fica bem organizadinho. Você pode colocar no segundo slide uma apresentação geral do que você vai dizer, do que você vai apresentar. Então você vai colocar minha introdução, que é o ponto de partida da sua fala e da sua escrita do trabalho, e é o ponto de partida para a discussão do seu tema. Então você apresenta a sua introdução. Aqui eu falo de um modo geral
sobre o meu trabalho, já apresenta o objetivo, já fala mais ou menos por cima qual tipo da pesquisa que foi feita, enfim. Você faz um apanhado geral aí da sua introdução. No capítulo 1, eu trago para vocês o histórico e a legislação, porque é importante que se saiba a origem do problema que você está apresentando ali, né, sobre o qual você está discutindo, e as leis fundamentais. Estes aspectos são abordados no capítulo 1. No capítulo 1 vai histórico, legislação, conceitos, ok? Aquela assim, onde começa a formatar a ideia, de fato, né? Porque a introdução já dá aquela abertura na compreensão, né? No entendimento. E o capítulo 1, ele vem agora estruturar já o seu tema, já vai começando a fundamentar. Por quê? Porque tem uma história, tem um começo, né? Onde começou, como, com quem. Então é importante que tenha um breve histórico, que seja a legislação para fundamentar a sua defesa, ok? No capítulo 2, aqui você vai colocar as teorias que embasam a sua pesquisa. Então percebam que aqui no capítulo 2, pode ser que você venha dar uma pincelada ainda lá no capítulo 1. Ou seja, pode ser que você vai falar de algum teórico cuja história dele também faz parte da história do seu tema. Então você pode dar uma pincelada, mas basicamente você vai somente apresentar as teorias que você pesquisou e que embasam, que fundamentam a sua pesquisa. Todas as teorias. E como que você pode fazer? Faz fichamentos, né? Vai pesquisando e já vai fazendo um fichamento para que quando você realmente estiver elaborando seu trabalho, você saber, já está ali fácil a informação para você inserir no seu trabalho. E como que a maior preocupação é o que eu vou escrever, o que eu vou falar? Ora, o trabalho já é de final de curso, então subentende que você já tem um bom embasamento teórico, então a sua argumentação já enriqueceu um pouquinho. E junto à pesquisa bibliográfica, seja pela internet, na internet, em livros, documentos, já então acaba concluindo, né? Fechando o conjunto de uma maneira adequada. Tá? Então, no capítulo 2, somente as teorias que você estudou acerca do seu tema, acerca da sua pesquisa, que vai embasar a sua pesquisa. Por quê? Porque se você percebe, por exemplo, jogos contribuem para a aprendizagem de cálculos, as brincadeiras contribuem para a aprendizagem, então o que vai acontecer? Você, no capítulo 2, você vai falar sobre Camille, por exemplo, né, em relação à matemática. Você vai falar sobre, vai citar a Kishimoto, por exemplo, na questão de brincar. E como que, assim, eu sempre oriento no sentido da costura de falas, né? Porque é uma costura. Somente a introdução, então, nem há dúvida que a introdução ela é a costura do seu projeto. Tudo aquilo que você colocou no projeto, você coloca ali na folha, você digita na introdução, ainda que seja assim, copia e cola seu projeto, os itens, depois você tira os títulos dos itens e junta ali o parágrafo a parágrafo, e você vai perceber que já tem um texto corrido, já é uma boa parte da sua introdução. E na questão das teorias, a gente vai conversando com o autor. Então, por exemplo, você vem colocando a sua ideia. Mas que ideia? Não, você percebeu um problema e você
vai trazer uma solução para esse problema. A ideia é essa, né? Uma sugestão de solução. E aí você vai falar, por exemplo, segundo Piaget, um exemplo, tá? Segundo Piaget, o desenvolvimento infantil ocorre por meio das etapas do desenvolvimento infantil no âmbito da aprendizagem, né? Da aquisição do conhecimento, envolvem as etapas do pensamento. Quando você termina, aí você vem e dá uma costurada com a sua fala, né? Conforme Piaget, realmente existem as etapas do pensamento, tarari, tarará, sabe? Da fala do autor não ficar solta. Eu espero que vocês estejam entendendo. Caso tenham dúvida, façam um comentário ou entre em contato comigo direto. Basicamente, né, entre em contato aqui no meu blog, também tem meu e-mail lá, para poder esclarecer. Mas eu acredito que é possível de você ouvir com bastante atenção, você vai conseguir entender. E vai fazendo anotações, que também é muito importante. Então, repetindo, introdução, ponto de partida para a sua fala. Aqui você vai apresentar toda a sua ideia de modo geral. E essa introdução, ela também segue um esquema. E é como eu falei, é o seu projeto, aquilo que está no seu projeto de pesquisa, aqueles itens. Depois nós temos o capítulo 1, com histórico, legislação, conceitos. Vem o capítulo 2, com as teorias que embasam a pesquisa. E chegou então no capítulo 3, a pesquisa de campo. Aqui, literalmente, é o seu trabalho e é o que todos esperam, que todos estão esperando ouvir de você, a apresentação da sua pesquisa. É ideal que você participe da pesquisa, que evite somente aquela ação de ir lá na escola, entregar um questionário, depois vai buscar. Não estou dizendo que não é válido, mas se você participar da pesquisa, usar sua criatividade, que você tem bastante, usar sua capacidade, você vai conseguir desenvolver uma boa pesquisa de campo. E você vai ter um argumento muito mais rico, porque é por conta da experiência. É pela experiência que nós aprendemos, é pela experiência que nós adquirimos argumentos, melhoramos os nossos argumentos, além da leitura. Porque falta também bastante leitura. Nós temos, não temos hábito de ler. E a leitura é fundamental. É isso que nos dá o argumento. Contribui muito para a nossa capacidade de argumentação. Então, aqui no capítulo 3, você faz uma apresentação geral da pesquisa, qual pesquisa você realizou, e como ela foi realizada. E aí também existem os tópicos da pesquisa, as características do local da pesquisa, você vai colocar os materiais que você utilizou, as características da escola, por exemplo, como que é a escola? Você vai apresentar a estrutura física da escola. Quantas salas, quantos professores, funcionários, quantos períodos de aula. E na sequência, você vai falar sobre os materiais que foram utilizados. Você já falou o tipo da pesquisa. Você está apresentando os detalhes dela. Então, características do local, materiais utilizados, o desenvolvimento da pesquisa, como ela aconteceu, os resultados que você conseguiu coletar. Depois você faz uma análise desses resultados, você leia, você analisa tudo sempre de acordo com o seu tema. E essa análise você vai colocar no papel. O único ponto importante, assim, porque a escrita tem que ser na terceira pessoa. Então é como você vai contar como se fosse outra pessoa. E é importante a linguagem, assim, a gente não pode escrever como a gente fala.
Tá? Tem que ser uma linguagem padrão para um trabalho científico, ok? Uma linguagem culta, digamos assim. Então você vai, voltando a falar da pesquisa, né? Você vai colocar todos os pontos que cabem à pesquisa. Você vai analisar os resultados, ok? Tudo sempre de acordo com o seu tema, de acordo com a pesquisa que você realizou. Encerrado toda a etapa da pesquisa que você vai apresentar, que você apresentou, então aqui está escrito conclusão, percebe? Conclusão. Né? Mas muitas instituições já não utilizam mais, as normas já não colocam mais como conclusão. Por quê? Porque é uma questão de subjetividade e as ideias assim, nem sempre são concluídas. As pesquisas de campo, elas têm uma possibilidade enorme de ampliar o rol de conhecimento a partir da pesquisa. Então, e você pode dar a sequência, porque você vai fazer uma pós-graduação, você vai fazer uma monografia, você pode utilizar o mesmo trabalho, só que vai ampliando, porque o conhecimento vai se aprofundando. Dali a dissertação de mestrado, a tese, né? Você já pode ir preparando. E se envolvam, se dediquem. Vocês vão abrir mão de muitas coisas aí da vida de vocês, mas é por pouco tempo. E basicamente tem que ter calma. Tem que ter calma que tudo flui. O desespero não deixa pensar. Ok? Então, se você tira essa conclusão, coloca as considerações finais. O que são as considerações finais? São aqueles pontos que você acha como relevantes na sua pesquisa, no seu trabalho. Os pontos positivos que você percebeu, que você aprendeu. Os pontos mais importantes. Você considera, né? Você considera, então eles são importantes. E, por fim, vem a referência bibliográfica, que, como eu já falei lá no início, que vai ser por meio de livros, de internet. Né? A internet, você vai colocar lá acesso em, vai colocar a data. Os livros, o nome dos autores ele vai ser em letra maiúscula. Aí a questão do nome da obra vai depender muito da sua instituição, dos seus orientadores, do orientador, porque ora pode ser em negrito, ora pode ser em itálico, mas normalmente é em negrito. E você vai colocar o quê? O nome do autor, a obra, a edição, né? O número da edição, o local onde foi publicado e o ano. Ok? Aqui é a apresentação geral do seu trabalho, percebe? E eu já falei do trabalho todo, porque na sequência, aqui sim você vai pontuar, então agora você vai focar no capítulo 1. Que aqui ainda não tem o foco, tá, abrangente? Aqui já é o foco. Ou você percebeu aqui, ó, ou você vai escrever os tópicos, sempre vai nesses tópicos. Título do capítulo, né? Os tópicos do capítulo, os itens do capítulo, subitens. Então, vem lá, né? Breve histórico da educação infantil. 1.1, a educação infantil no Brasil. Então, tudo aquilo, né, que seus orientadores já estão te orientando nesse aspecto. O que eu quero dizer aqui? Ou você pode colocar tópicos e você pode colocar pequenos textos como apoio para você falar. Porque se foi você que fez o seu trabalho, você não tem que ter pavor, porque você conhece, você domina aquilo que você fez. E como eu falei, quanto mais nervoso, pior para você gravar. Então, você ficar decorando é complicado, porque chega na hora, você não vai lembrar, vai ficar mais nervoso ainda. Então, coloque palavras-chave, né? Tem palavras-chave, tem pessoas que colocam só com a palavra-chave. E tem pessoas que colocam texto, mas que seja pequeno, para não carregar os olhos.
E também evita de você ficar lendo. Se não tiver outro jeito, tudo bem, leia. Mas se não, evita, você é capaz. Porque se você não fosse capaz, você não estaria elaborando o seu TCC agora. Né? Então aqui você pode colocar os itens, subitens, que no seu trabalho, isso já vai te ajudar a lembrar o que você escreveu, ou pequenos textos. Tá? São pequenos recortes, como está escrito aqui, recortes iniciais para nortear a sua fala. Pequenos recortes do seu texto, do seu trabalho. Ok? O capítulo 2 é a mesma coisa, são as teorias. Aqui, então, você vai apresentar a ideia dos teóricos que você pesquisou, as citações, e da mesma forma, coloque itens, subitens, né, títulos, subtítulos, e como eu falei, você vai conversar com o autor. Então, quando você vai fazer uma citação, você termina a última frase ali da sua ideia, já chamando a atenção, linkando com a fala do autor. E quando você termina a fala do autor, você já linka a postura com a sua argumentação e continua dando sequência. Né? Você reinicia chamando a atenção para aquela citação, né? Linkando as suas ideias e continua desenvolvendo o seu trabalho. Capítulo 3 é a cereja do bolo. É aqui que as pessoas querem chegar, a sua pesquisa que as pessoas estão esperando. Estão curiosas para saber o que é que você fez. Qual foi a sua pesquisa? Como eu falei, coloquem os itens. Né? Nesse caso aqui, também recorte, itens e subitens. Aqui você coloca os tópicos da pesquisa, conforme eu falei. A pesquisa de campo, você vai explicar um pouquinho o que é a pesquisa de campo e qual a pesquisa de campo que você fez. Depois você vai colocar a caracterização da escola, toda aquela infraestrutura da escola que você pesquisou no projeto político-pedagógico da escola. Depois você vai colocar o desenvolvimento da pesquisa, né, os materiais que você utilizou. Lembrando que os materiais são os recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos audiovisuais, ok? Depois você vai colocar, né, o desenvolvimento da sua pesquisa, como ela aconteceu. Depois você vai apresentar os resultados. Em seguida, você vai fazer a análise desses resultados, porque você precisa conversar, você vai discutir com o leitor, né? E com os autores, com os teóricos que você pesquisou. Você vai fazer a análise, embasando-se nas teorias e nos seus argumentos mesmo, né? Que você já adquiriu com a sua experiência, ok? Aqui a conclusão que eu falei, que a gente pode tirar, não tem problema nenhum, porque é a conclusão que você vai concluir, tá? Você fez a pesquisa, começo, meio e fim. A pesquisa tem começo, meio e fim. Na prática tem, pode ter. Mas em nível científico, em nível de estudo, não tem fim. É importante deixar aberto para que também que outras pessoas possam dar continuidade. Certo? É como a questão, por exemplo, dos sócio-interacionistas, né? Começou por Piaget, daqui a pouco vem o Vygotsky, né? Piaget com as etapas do pensamento, os mecanismos da aprendizagem, aí vem Vygotsky com a questão do pensamento verbal, né? A questão da linguagem, e na sequência aí vem o Vallon falando também de etapas, assim, mas não de etapas, das etapas de crescimento mesmo, né? Das etapas vinculares, da questão emocional. Então, assim, pensamento, linguagem e emoção, que compõem o ser humano. Então, você percebe que as teorias também se conectam, tá? Mas é importante deixar em aberto. Você pode fazer as considerações finais, como eu falei, aqueles pontos que você
vai extrair como relevantes, como importantes, como positivos do seu trabalho, da sua pesquisa, frente aos resultados da sua pesquisa. E, por fim, nós temos aí a referência bibliográfica, né, que você vai colocar tudo que você pesquisou aqui, vai registrar. E se precisar utilizar mais de um slide, pode, que às vezes eu já vi muito, né, aquele slide carregado, a pessoa escreve muito pequenininha para caber tudo no slide só. É melhor respirar, né, e ficar claro assim, do que espremer tudo ali. Mas você já está sendo orientado, então como vou reforçar, conversem e atentem às orientações dos seus orientadores. De repente você pode também vai inserir aí seus anexos para a exposição. Se for fotografar crianças, pessoas, né, ou fotografar, importante é manchar, como que eu posso dizer, ocultar a fisionomia das pessoas, principalmente das crianças. Eu estou colaborando com aquilo que o seu orientador vai dizer, eu já disse. E, por fim, aqui, nós temos aí a mensagem final. Essa mensagem final, conforme está escrito aqui, insira uma mensagem para reflexão, desde que esteja de acordo com o tema do seu trabalho, ou poderá ser a epígrafe, mas deixe claro que, embora tenha colocado como epígrafe, você considera importante para ilustrar seu trabalho e refletir sobre a temática. A epígrafe, que você pode ou não colocar no seu trabalho, é opcional, lá no começo, antes de iniciar o trabalho, junto ali da agradecimento, dedicatória, epígrafe, é um pensamento de algum teórico, né? Que faz parte, né, de acordo com o tema do seu trabalho, ok? Ou você coloca uma mensagem mesmo, sempre que trazer uma reflexão para ilustrar o pensamento frente à sua pesquisa, frente ao seu trabalho, frente ao seu tema. Em relação ao título, muito me perguntam também. É importante que você evite títulos muito abrangentes. Precisa delimitar o tema, porque para você também não se perder. Por exemplo, a psicologia no âmbito da educação infantil. Bom, a educação infantil ela é ampla. Então aqui é ideal você fazer um recorte, né? No âmbito da educação infantil, frente você pode colocar o título, né, no âmbito da educação infantil, 2 pontos. Da aprendizagem do alfabeto. Um exemplo, né, das letras do alfabeto. Da aprendizagem da leitura, da aprendizagem do cálculo. É um exemplo, tá? Então, você já marcou, já focou, já delimitou, já não está amplo. Em relação à psicologia, o que é psicologia? A psicologia da área, essa área, a psicologia mesmo, bom, se você estiver fazendo curso de psicologia, ok, perfeito, cabível. Mas se você estiver, por exemplo, estudando, se formando para ser psicopedagogo, está fazendo curso de pedagogia, curso de formação de professores, então a psicologia, ela vai aparecer no outro ramo, um outro campo, enfim. Então você vai poder fazer o quê? A psicologia da educação. Aí pronto, né? Já entrou na sua área. Porém, a psicologia da educação, ela também é ampla. Por quê? Porque ela apresenta os fatores dos aspectos do desenvolvimento, da aprendizagem e também as principais teorias que fundamentam a educação, né?
o ensino, a alfabetização, o ato, a ação pedagógica na sala de aula. Então precisa também fazer um recorte, porque senão fica muito amplo. Então, se você for falar sobre aprendizagem de leitura, você pode abordar dentro da psicologia, da educação, Vygotsky, né, a questão da linguagem, o Piaget, a questão das etapas do pensamento, né? Pode abordar também o Vallon, por conta da afetividade, porque precisa haver uma relação, né? O aspecto afetivo e cognitivo, ele é fundamental para a aprendizagem. Então precisa pontuar, porque senão você vai se perder. Pegue um ponto, tá? Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Se não, coloquem aí no comentário e a gente vai discutindo, tá bom? Mas é isso. Eu também vou deixar contato lá no meu inseri, né? Aqui embaixo no vídeo tem aí um e-mail para contato. E é isso, né? Evitem se perder, assim, querer fazer algo muito amplo. E existem temas também, importante pontuar, que, assim, não que vocês que estão se formando em graduados, né, os graduandos, os que estão se formando para graduação, é importante frisar que existem temas que, lógico, como eu falei, vocês são capazes de fazer uma pesquisa e desenvolver. E os estágios também estimulam muito, né? Porque colocam vocês muito... você entra numa escola para fazer estágio, isso aqui já é um outro vídeo que eu vou abordar, e já colocam você, por exemplo, a tomar conta de alunos do programa de inclusão. Então, para vocês, ótimo, é um desafio, é importante fazer pesquisa, tá? Num outro vídeo eu vou falar sobre esse tema. Mas você percebe que você nem sempre tem uma boa argumentação sobre isso e também não tem ideia de trabalho. Eu estou falando com conhecimento de causa, que eu também sou muito procurada para dar ideias de como trabalhar, do que fazer. Né? Os alunos ficam angustiados porque percebem as possibilidades daquele aluno do programa de inclusão, mas não sabem como agir. Então, quando, por exemplo, você faz uma pós-graduação em psicopedagogia, o cabedal de conhecimento para os seus argumentos já favorecem, assim, se não 100, quase 100%. Porque, como eu falei, a gente vai se aprofundando nos estudos. Então, é importante demais. Eu usei muito, né, no vídeo aqui a palavra importante, porque realmente é importante estar sempre atento às orientações do orientador, se dedicar à pesquisa, sem medo de ser feliz. Quando você perceber, você já fez a sua apresentação. Eu espero que tenha colaborado, que tenha esclarecido. Lembrando que você vai conversar com seu leitor, você vai conversar com os autores que você pesquisou, que você está pesquisando, e acredite nessas ideias que tem aí na sua mente, precisa dar valor a elas, principalmente aquelas ideias que geralmente os temas surgem quando fazem estágio, novamente falando dos estágios. Então percebam o que você viu ali que te chamou a atenção, e que você fala, nossa gente, é possível, olha, isso é possível, que ideia boa, dá certo, então eu vou fazer uma pesquisa sobre isso. Sempre procurar falar assim, né, do lado positivo, por quê? Porque a gente já sabe, né, que tem as questões negativas também. Mas para a gente trazer uma solução, um auxílio, uma colaboração, trabalho é isso, TCC. Você vai colaborar de maneira satisfatória, de maneira positiva, para que aquele problema seja superado. Quando você faz esse projeto, como eu falei a sua introdução, nada mais é do que o seu objetivo, você vai colocar a sua justificativa
você vai colocar o problema que você detectou. Uma pergunta só é bom, né? Já também você já não se perde tanto. As hipóteses para que possa estar acontecendo aquele problema, né? Por que será? Como assim, professora? A gente não fica levantando hipóteses no senso comum, de acordo com o senso comum. A gente não fica levantando hipóteses, por exemplo, a gente viu que houve um acidente de carro na Avenida Bandeirantes, na rodovia Bandeirantes. A gente fica levantando hipóteses para quê? Esse é o problema, né? Que aconteceu, e ali é um local que sempre acontece acidentes. Esse é o problema que você vai desenvolver. E aí a gente fica levantando hipóteses. Por que será que está acontecendo aquilo? Será que aquele trecho tem óleo na pista? Será que os motoristas não estão tão preparados assim para estar dirigindo na estrada? Será que é falta de sinalização? Olha, e vai levantando hipóteses. E a sua pesquisa, ela vem o quê? Eliminar aquelas hipóteses e vai permanecer uma, duas ou nenhuma, tá? Então é isso que eu tinha para deixar para vocês nesse vídeo aqui. Espero que venha contribuir e aguardem os próximos vídeos, porque eu vou trazer mais orientações para vocês, ok? Sempre de maneira simples, mas com o objetivo de contribuir para o sucesso de vocês, para os resultados satisfatórios, para o bom desempenho, né? Garanto que é uma contribuição que realmente ajuda e muito. Um beijo grande no coração de vocês e até os próximos vídeos. Não esqueçam de fazer as suas marcações, se inscrever no canal, dar o seu joinha aí, né? E mesmo que não tenha gostado, pode marcar e compartilhem, porque muitos precisam deste auxílio.